Tiagão, nós não somos capazes de entender. Eita caralho! Uma noiada, velho, quase se jogou na frente do carro. Hoje em dia nós não somos capazes de entender a guerra do Irã de Israel. Nós não somos capazes, tá ligado? Eu estive lá no Oriente Médio mês passado, mês retrasado, sei lá, em Dubai, né? Eu sei que é diferente e tal, mas ainda assim é Oriente Médio. E eu digo, cara, não é possível a gente entender essa porra dessa guerra. Primeiro, não é só questão de... Não é só questão de guerra de armamento nuclear, tem muito mais coisa envolvida. A guerra estourou porque Israel descobriu que o Irã tava enriquecendo urânio e tava, tipo, fazendo bombas nucleares. E, obviamente, se o Irã conseguisse essas bombas nucleares, eles iam atacar... Eles iam atacar o Israel, né, velho? Isso é óbvio, tá ligado? Aí os caras foram lá e atacou eles, o Irã. O Israel atacou o Irã. Só que isso, na minha cabeça, tem muitos outros conflitos, tá ligado? Muito outros conflitos. Por exemplo, o judeu brasileiro que a gente conheceu em Atenas, ele era um cara que ele achava que todo mundo era antissemita, todo mundo. Ele achava que todo mundo odiava o judeu, entendeu? Tipo, a gente foi barrado de entrar numa festa porque tava lotado. E ele falou, não, é porque nós é judeu, né? É porque nós é judeu. E nada a ver, tá ligado? Nada a ver. No outro dia eu fui tentar entrar nessa festa e mesmo assim não pude entrar. Ó, a polícia passando voada. E mesmo assim eu não pude entrar, tá ligado? E aí, o que isso me leva a perceber? Alguns judeus, não só ele, provavelmente também tem o mesmo pensamento. Tipo assim, todo mundo odeia nós, porque nós é judeu, entendeu? O que na minha cabeça não é verdade. Assim, lá tem muitos conflitos religiosos também. Por exemplo, o Irã é de maioria muçulmana, né? E assim, mano, até onde eu conheci dos muçulmanos e o que eu ouvi e vi e presenciei e senti, mano, a cultura é muito diferente, tá ligado? É muito diferente. Eles, apesar de, assim, serem gente boa comigo, né? Sempre foram gente boa. Até porque eu acho que eu sou um pouco parecido, né? Tem traços asiáticos, etc. Mas assim, cara, a religião deles é uma religião meio que de dominação, né? Então não bate muito, sabe? Com outras. Por exemplo, aquela terra ali é uma terra onde desde a Bíblia, né? Eita, cara, desde a Bíblia já tem relatos, né, de guerra naquela região por ser a tal da Terra Prometida, etc. Que mano, é um deserto aquela porra, tá ligado? Não sei por que alguém tem tanto interesse lá, apesar de ter petróleo, né? Mas assim, cara, tem guerra naquela região desde que eu existo, até, sei lá, milênios. Por motivos econômicos, religiosos, etc. E assim, pra mim, aquela região ali, ela nunca vai ter paz. Por quê? Porque existem basicamente 3 tipos de guerra, né? A guerra por território, a guerra por motivos econômicos e a guerra por motivos religiosos. A guerra por motivo econômico, se não tem ROI, acaba a guerra na hora. Tipo, se os caras verem que não compensa, para. Guerra por território, se os caras verem que, né, também não vai ter ROI, os caras também param, tá ligado? Para a guerra. A guerra por motivo religioso não, mano. Ela não para. Porque ela não tem lógica, não tem senso. Tipo assim, é por religião, é por ideal, tá ligado? Os caras, um acha que o outro tá errado e eu vou matar você, você vai matar eu. E nunca vai acabar essa porra, tá ligado? Acaba virando também guerra de ego, né? De vingança. E aí nunca acaba essa porra. Então, e tipo assim, aqui no Brasil, a gente já teve guerra, acho que se eu não me engano, por território, com o Paraguai. Mas ainda assim, não era muita coisa, assim, sabe? Os caras queriam acesso ao mar e tal. De qualquer forma, era guerra por território. Viu que não compensou? Parou. A gente nunca teve guerra por motivo econômico. Também nunca compensou pra gente, nem pra ninguém aqui na América do Sul. Parou. E por motivo religioso a gente nunca teve e nunca vai ter. Porque aqui na América do Sul é todo mundo cristão. Então a chance de ter uma guerra por motivo religioso aqui é zero, tá ligado? Diferente da Europa e principalmente ali do Oriente Médio, onde judeus, árabes e antigamente turcos, né, compartilhavam o mesmo território. E assim, o que eu vejo? O que eu vi, né? Cara, isso vai acontecer na Europa também em breve, tá? Porque antigamente a Europa ela era de maioria cristã, né? Sei lá, pelo menos no último século foi de maioria cristã, por causa do Império Romano e tal. Então basicamente todo mundo é cristão. Na Espanha, por exemplo, tem várias igrejas cristãs. Em Portugal, né? Mas o islamismo, os muçulmanos, eles estão tomando a Europa. De pouco em pouco, mas estão. Tanto é que
em alguns bairros lá que eu fui na Europa, em Atenas, por exemplo, cara, era só indiano, era só Bangladesh, era só muçulmano, tá ligado? Dessas religiões mais assim, religiões islâmicas, né? Então, esse povo tá começando a compartilhar território. E é uma coisa que, cara, a gente sabe que não dá certo duas religiões no mesmo lugar, né? Tem que ter uma... Não, tipo assim, apesar de um Estado laico ser bom, na prática vai dar guerra, tá ligado? Porque daqui a pouco, a Grécia, que na minha opinião vai ser o primeiro país a ser tomado pelos muçulmanos, porque a economia é uma merda, etc. Os caras são meio bunda mole. E eu conheci pouquíssimos gregos. E eu acho que assim, cara, vai ser o primeiro país a virar muçulmano, né? E aí você imagina, a Grécia virar muçulmana. Aí depois, sei lá, alguns países, talvez ali perto do leste, etc. Enfim, isso eu tô falando com centenas de anos, né? Cara, eles viraram muçulmanos, daqui a pouco eles vão começar a dominar outros lugares. E aí vai começar a ter guerra na Europa. Guerras por motivos religiosos. Que nunca teve na história recente. A Europa sempre teve guerra, um monte de guerra. Mas, se bem que eu não sei se a Segunda Guerra pode ser considerada por motivo religioso, né? Eu acho que o bigodinho lá talvez possa ser considerado uma religião também. Mas o meu medo é uma guerra por motivo religioso, ou seja, motivos locais, escalar para uma guerra global, tá ligado? Ou seja, por exemplo, nós que não tem nada a ver, vai entrar numa guerra por motivo religioso, sendo que nós nem é dessa religião. Pelo contrário, a gente abomina essa religião, né? Que a gente aqui, nós é contra o machismo. Nós não fecha com o machismo nem com a homofobia, né? E os caras são homofóbicos, racistas e, né, todas essas porra aí. E a gente vai entrar lá pra defender os caras, mano. Coisa que a gente abomina, tá ligado? Não dá, mano. E eu tava conversando com a menina e ela falou assim: ah, mas tem inocente morrendo, que não sei o que. Óbvio que vai ter inocente morrendo, sempre vai ter a guerra, né, mano? Não tem como inocente não morrer numa guerra, só se for embora. Mas é isso, eu queria dizer pra você, Thiagão, que hoje o nosso pensamento é que a gente não entende, e a gente nunca vai entender, e nenhum brasileiro vai entender o que é uma guerra, principalmente por motivo religioso e essas porras assim. A gente nunca vai entender, graças a Deus, que continue assim.